Olá, tá começando mais um episódio do Psion. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Bom, o tema de hoje é depressão, né? Todo mundo tem uma ansiedade para saber o que é depressão, como que diagnostica, como que funciona, né? Na verdade, é curioso porque agora são 8 horas e 20 minutos num sábado. A Letícia e eu nos dispomos a estar aqui para passar mais informações para vocês, e o tema que a gente resolveu discutir é depressão, né, Letícia? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que é feito o diagnóstico. As pessoas ficam muito curiosas tentando entender, eu tenho depressão, eu não tenho depressão. Como que é feito o diagnóstico da depressão, Zora? E o que é curioso também, né, Letícia, é que nessa questão do diagnóstico, hoje em dia, por conta do volume de informações que nós temos, né, o acesso à informação, muitas pessoas chegam no consultório já diagnosticadas. Só que é um autodiagnóstico, né? Exatamente. Eu fiz o meu diagnóstico, eu procurei, a minha vizinha teve depressão, então eu também tenho. Isso, os meus sintomas são parecidos com os dela. Então acho que o primeiro mito que a gente precisa dissolver aí, né, é que um psicólogo, quando, né, especialmente nós duas, né, quando vocês chegam para nós, a gente não tá preocupado em rotular. A gente vai identificar quais são os comportamentos que estão alterados, que estão inadequados, né? Existe uma referência do CID, né, que auxilia a gente a fazer essa comparação, né, de comportamento adequado e inadequado, né, para a gente entender um quadro depressivo. Mas a gente não fica tão preocupado em diagnosticar se você está com depressão, se você está com toque, se você está com síndrome do pânico. Qual transtorno de personalidade que você tem, né? Se ele é borderline, se ele é narcísico, se ele é histriônico. Então as pessoas ficam muito focadas num rótulo. É como se elas quisessem ser rotuladas ou precisassem desse rótulo para se tratar, né? E não necessariamente no começo de depressão a gente precisa de medicação, não precisa de uma rotulagem. A gente precisa entender um pouco dos sintomas, né, que eu quero te perguntar quais são, mas também entender por que eles estão lá, qual a função deles lá, né, e se tratar, modificar o comportamento que está gerando sintomas, Sim. Ao invés de procurar só uma questão de rotulagem. Exatamente, principalmente porque o rótulo, ele não vai curar, né, ele só vai reforçar aquela condição. Então, acho que é muito importante, assim, um primeiro ponto aí para se levantar, né, para você perceber, né, se existe, né, um comportamento inadequado, é uma tristeza profunda, né, aquela que você passa muito tempo e aí, né, é difícil dar uma medida de tempo, né, mas não é uma tristeza assim de 1 ou 2 dias, né? Então, e é legal definir assim, a gente fica chateada, a gente fica triste, tem uma luta, né, e uma venda de felicidade, e é comum. Então a gente tá frustrado, tem dia que a gente acorda melhor, tem dia que a gente acorda pior, tem dia que isso é normal, Isso é normal. Então tem uma luta muito grande, eu percebo isso no consultório, as pessoas tentando não ficar tristes, tentando não ter medo, né, tentando não ter emoções ruins. Sim, é normal a gente acordar triste um dia, é normal um dia a gente não tá bem, é normal a gente ficar chateado com alguma coisa que não deu certo, né? Com namoro, com relacionamento, com trabalho. É até razoável, né? É até bom, né? Não é que não é ruim, é até bom porque você tem que ter uma dissolução daquilo. Mas eu queria te perguntar, assim, quais são os sintomas, né? Você falou esse começo, que é uma tristeza, né? Que é uma tristeza mais longa, não é uma tristeza pontual, não é onde, né? Não é uma simplesmente acordei hoje de mau humor. Que mais que a gente consegue pontuar como um ponto, né? Sobre a depressão? Tem o isolamento social, né? A falta de vontade de socializar com as pessoas, né? Tem a falta de vontade de agir, que é uma diminuição do responder, que eu acho que é um ponto super legal. Então as pessoas acabam fazendo menos, até as coisas que são mais comuns, algumas, né, no ponto muito extremo, deixam de escovar o dente, tomar banho. Exatamente. Aquela coisa que te animava não anima mais. Eu adorava caminhar, não gosto mais. Eu adorava ir no cinema ou ler um livro, não tô mais lendo. Então algumas dicas assim, eu faço muito menos e pareço sempre cansado. Isso, exatamente, aquela exaustão sem fim, né? Sim. Só que aí é aquela questão, tem que tomar bastante cuidado nessa análise, porque se você tem uma rotina pesada, trabalha 8 horas, estuda à noite, faz academia... Não é depressão, né? Não é, gente. Todo mundo, né? É uma condição natural você estar cansado com um volume de atividades dessas.
né? Eu tenho até uma coisa curiosa pra contar. Eu fui no endócrino fazer um tratamento e ele me perguntou: você tem muito ânimo pra ir na academia às 9h30 da noite? Eu falei: muito ânimo não, né? Eu trabalhei. Não pega pesado, né? Eu comecei às 8 horas da manhã o consultório, terminei às 9. Sim. Muito ânimo não, eu vou. E aí existe vontade. Exatamente, né? Mas ânimo, nossa, não vejo a hora de chegar à academia não, né? E ele falou que eu vou te dar alguma coisinha pra receitar. Eu vou te receitar um remedinho pra você ter muito ânimo. Eu falei: ok, tô no endócrino, receitou. Cheguei na farmácia, era um antidepressivo. Então, há uma expectativa irreal. É como muito ânimo às 9h30 da noite pra ir pra academia depois de 12 horas. E assim, vocês tomem cuidado, porque o antidepressivo ele é receitado muitas vezes sem a gente nem ter consciência a gente que a gente tá tomando. Você é um profissional da saúde, né? E ele não comentou, que era um antidepressivo, né? Então, o que você tá esperando, né? Será que você tá lutando contra uma coisa real ou contra uma coisa utópica de eu imagino ser feliz o tempo inteiro? Sim. E tomar o cuidado também, né? De não achar que um remédio vai resolver, porque não resolve, né? E aqui a gente não tá levantando nenhuma bandeira de não tome remédios. Sim, com certeza. Né? Só que precisa ter uma adequação, e essa adequação é um psicólogo que vai poder te ajudar a entender se realmente é necessário, se não é, com o apoio do seu psiquiatra, se for o caso, né? Eu costumo dizer para os pacientes que o antidepressivo ele é como se fosse um analgésico. Né? Então a gente tem que fazer um tratamento psicológico, que é o antibiótico, né? Que ele vai de fato solucionar, né? E assim, às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue esperar 7 dias pro antibiótico fazer efeito. Então a gente precisa do antibiótico e do anti-inflamatório, uma combinação. E assim, só o psiquiatra e o psicólogo vão conseguir juntos te dizer: não, precisa assim só de um, não, acho que você consegue responder ao outro. Então por isso que é importante sempre procurar um profissional, ao invés de só procurar Google, vizinhos, né, e se automedicar. Letícia, quais são as situações, existem situações específicas que podem levar à depressão? Conta pra gente. Tá, é legal a sua pergunta, porque às vezes a gente fala: não, eu não tenho predisposição, eu tenho predisposição. Sim, tem uma predisposição genética, né? Uma predisposição comportamental. Então, se eu vivo num ambiente com pais depressivos, eu tenho uma tendência maior não só pela questão genética, mas pelo modelo. Eu vejo minha mãe... A referência. Então, assim, eu vejo a minha mãe sempre deitada, eu vejo minha mãe sempre chorando, eu vejo meu pai sempre desistindo das coisas. Eu tenho um padrão de referência caracterizado como depressivo. E isso não significa que é culpa ou responsabilidade dos seus pais. Sim. Porque quando a gente chega na fase adulta, nós temos capacidade de tomada de decisão sozinhos, né? Acho que é importante ressaltar. Com certeza, isso. né? Senão a gente acaba só culpando eles e nem solucionando o problema. Eles aprenderam com alguém, os pais provavelmente passaram pra eles e assim, né? Sem fim, né? Sem um ciclo. Com certeza. Então, é legal a gente entender isso. Então, tem uma predisposição genética, tem um movimento, tem um aprendizado comportamental e existem situações em que se a gente se expor, a gente tem um aumento de probabilidade muito alta de adquirir sintomas depressivos, de entrar numa depressão. E são 3. O isolamento social. Né? Então, pessoas com isolamento social, a gente foi criado para estar em pares. A gente nasceu e a gente evoluiu em pares. E é por isso que no coaching eu sempre pergunto, né? Qual o nível de satisfação com a sua sociabilidade? Porque assim, existem pessoas que são mais tímidas. Sim. Isso não significa isolamento social. Com certeza, são duas coisas diferentes, né? Vamos ressaltar isso. E aí o que acontece? A gente tem um instinto de sobrevivência. Quando em pares, aumenta a nossa probabilidade de sobrevivência. Quando isolado, diminui. Né? Então, inconscientemente, a gente começa a responder mal a esse isolamento social, o que pode vir a levar a uma depressão. Então, o primeiro ponto seria isolamento social. O segundo ponto seria estresse. Então, uma condição provocada de estresse, assim, muito trabalho, muita pressão, trânsito, violência, podem levar e aumentam a chance do indivíduo desenvolver a depressão. E a terceira condição seria o desamparo aprendido. O que a gente chama de desamparo aprendido é quando a pessoa faz várias tentativas
e sempre tem fracasso como consequência. Sim. Então, não quer dizer que ela esteja errada, não quer dizer que ela esteja fazendo a coisa errada, mas, por exemplo, eu quero muito cantar e ser cantora, né? E eu faço um teste, faço outro, faço um teste, faço outro. Não quer dizer que ela vai fazer feia, não quer dizer que não é para aquilo, né? Mas talvez não seja este caminho. E na verdade, isso me lembrou o que todo mundo agora tá na moda falando de plano de negócios, né? A gente precisa começar a implementar. O que é um plano de negócio? É você organizar, né? Estabelecer algumas etapas, algumas análises do que você pretende fazer, ao invés de atropelar tudo e fazer, né, de qualquer forma. Sim. E para atitudes menores, né, para comportamentos assim menores, também é importante a gente fazer um planejamento. Porque quando a gente fala esse excesso de fracasso, nada mais é do que falta de planejamento. Será que isso vai me trazer o retorno que eu quero? E eu acho que falta de planejamento e falta de autoconhecimento, porque a gente sai fazendo. Também. Então eu vejo as pessoas chegando e todo mundo querendo ou ser concursada, ou todo mundo... não é todo mundo que tem a mesma habilidade. Então assim, se a gente for fazer o que o outro fez para dar certo, sem sentir se a gente tem habilidade ou motivação para aquilo, tem uma alta probabilidade de frustração. Demais. Né? Então eu acho que assim, são os 3 pontos, que fazem com que o indivíduo chegue à depressão, ou possa vir a ter uma depressão. E acho que o que fica de dica para vocês, né, de tudo que nós conversamos já aqui hoje, né, principalmente em relação a esses 3 pontos, é que você pode evitá-los. Sim. Né? Você pode controlar o seu comportamento, se perceber mais, se conhecer mais. Isso, né, um psicólogo pode te ajudar, nós podemos te ajudar, né, nesse processo. Né? O que é fundamental é você saber que a depressão não é o acaso. Né? Ela é um processo, ela leva tempo para se instalar e você tem o controle para evitar que isso aconteça. Exatamente. E se ela tá aí, é porque alguns comportamentos seus reforçam a manutenção dela. Talvez você não tenha consciência de quais são, né? Mas assim, a depressão não é algo incurável, a depressão não é algo para a vida inteira, a depressão não é um fardo que a gente tem que levar como sendo realmente uma doença física. Então, sim, eu tenho um problema na minha perna, eu preciso levar pro resto da minha vida. Não, você consegue ter consciência disso, você consegue modificar o seu comportamento e você consegue ter uma vida mais saudável. E é isso, né? Por hoje nós vamos encerrar por aqui. A gente quer saber o que você pensa sobre depressão, né? Se você já passou por isso, se você não passou, escreve pra gente aqui nos comentários. É muito bom ter a participação de vocês. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio. Tchau!